Boa noite. Tive um probleminha aqui com conexão, mas chegamos. Boa noite. Tivemos um probleminha aqui com a conexão. Luiz Fernando P. alguma coisa. Helena. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Crisleide. Pessoal, enquanto vocês vão me dando boa noite aí, daqui a pouco eu me apresento, eu vou mandar o direct para algumas pessoas aqui, tá? Para que elas venham assistir esse nosso conteúdo hoje. Deixa eu até marcar uma pessoa aqui, que eu acho que vai ser bem legal ela assistir isso aqui, viu? Eu vou mandar para uma turma aqui, ó. Vou mandar para um povo aqui, ó. Vou mandar. Pronto. Já mandaram seus aviõezinhos? Milena Romano! Que bom ter você aqui, Milena. Pessoal, nós vamos um tema muito interessante hoje, né? Que é o poder para criar e o poder para destruir. Eu falei sobre isso no meu programa de rádio hoje, né? Foi ao ar às 14h30, ao vivo, pela Rádio Boa Nova, e foi esse tema que nós abordamos hoje lá no programa. E eu separei, né, um pouco desse conteúdo aqui para ampliar o entendimento de vocês. Eu queria saber das pessoas que estão aqui, quem é a ouvinte da Rádio Boa Nova, quem veio que é seguidor, né, das pessoas que estão chegando. Eu vou me apresentar, eu sou terapeuta, sou consteladora familiar, tenho um programa de rádio, sou escritora, né, lancei recentemente, cadê meu livro que era pra estar por aqui? O livro Detox Emocional, tá? Que depois no finalzinho eu falo alguma coisa sobre ele, tá bom? Já faço palestra há mais de uns 12 anos, 12 anos de palestra. Dou treinamentos, cursos, sou psicanalista, enfim, uma série de coisas, tá bom? Eu vou pegar minha secretária aqui, que ela, vamos ver se ela vai vir. Só um minutinho, tá, gente? Senão ela não deixa eu fazer minha live aqui em paz. Peraí que eu vou pegar a secretária. Vem aqui, secretária. Vocês vão... Aguenta a mão aí, tá? Eu fui buscar minha secretária. A minha secretária é essa aqui, gente, ó. Olha aqui minha secretária, ó. Tá vendo minha secretária? Tá até com um look novo hoje aqui, ó. Né? Tá linda aqui, ó, minha secretária. Bom, Eusébio também chegou, GNL. Galera, é o seguinte, hoje eu fiz um programa na Rádio Boa Nova e esse foi o tema que eu abordei, né? Não sei o que está acontecendo com isso, não está fixando o assunto, mas todo mundo. O Instagram é uma ferramenta, o Facebook também, mas o Instagram mais, né? Ele tem muitas atualizações, não param as atualizações. Então, vira e mexe, tem mudança nas coisas aí, a gente fica tentando entender o que está acontecendo com o Instagram, né? A Meimei chegou, a Viviane Floli, legal, a Fátima chegou, né? Boa noite, assistiu não, ouviu, né? Porque é transmissão via rádio, legal. Vamos lá. Deixa eu ver. Estão mandando os aviõezinhos aí de vocês, pessoal? Vamos entrar no assunto, né, que nós vamos falar hoje, que a gente vai falar muito sobre sistema de convicção, né? Eu anotei alguns pontos aqui. Para quem não ouviu o programa, eu vou dar uma situada do que foi abordado, do que foi falado, e depois a gente vai aprofundar, né? Vai expandir mais esse entendimento. Você ouviu também o programa hoje? Que legal! A Paty chegou. Paty, já chega chamando sua tropa, hein? Já chega chamando sua tropa aí. Deixa eu ajustar minha cachorrinha aqui, para ficar confortável para mim e para ela. Fica aqui quietinha, querida. Pronto, assim. Miriam Polidoro, seja muito bem-vinda também, Miriam. Quem mais? Ai, não acredito que você fez. Vai pro chão, querida, vai pro chão, que é a melhor coisa que você faz, tá? Isso, melhor. Que mais aqui? Miriam Polidoro, você é seguidora do Instagram ou você veio a convite de alguém, de receber os aviõezinhos? Ou é ouvinte do meu programa da Rádio Boa Nova? Conta pra mim, Miriam. Quem és tu, Miriam?
Peraí. Quem é você, dona Miriam? Quem é você? Vou jogar ali. Já mandou vários, né? Bom, vamos adentrar então no tema, né? Esperei o pessoal chegar. Deixa eu ver como é que tá aqui. Bacana, vamos adentrar no tema. Eu vou começar com uma frase que eu falei no programa de rádio, mas a maioria das pessoas aqui não estavam no ao vivo lá na rádio, né? Essa frase é do Antônio Machado e eu acho que ele faz todo sentido com o que nós vamos falar. Ela diz assim, ó, por trás de tudo que pensamos, vive tudo que acreditamos. Quem concorda com isso? Por trás de tudo que pensamos, vive tudo que acreditamos. Com o supremo véu dos nossos espíritos. Ou seja, enquanto espírito, enquanto individualidade espiritual, tudo que eu penso, né? Eu acredito e vivo essa realidade do que eu penso que acredito. Vim a convite da minha vizinha, da Patrícia. Ai, que boa, Patrícia. Tá convidando, o povo tá vindo, né? Legal. Bacana. E eu vou começar com uma parte aqui de uma história que eu vi em um dos seminários, né? Eu participei de um seminário do Anthony Robbins, né? Tony Robbins. E ele utiliza muito, né? Fiz alguns cursos e ele utiliza muito histórias para exemplificar a situação. Então eu vou contar uma história aqui que é dele, não é minha, né? Para as pessoas entenderem. Ô, Adriana Gonçalves, seja bem-vinda. Ele fala de uma pessoa que era amargurada, uma pessoa que tinha o vício do álcool, viciado em drogas e depois de um tempo essa pessoa foi presa. Ela tinha um irmão, essa pessoa, e esse irmão era um gerente comercial, era uma pessoa vista pela sociedade como uma pessoa do bem, uma pessoa entusiasmada, uma pessoa positiva. E aí o Tony usa esses dois cenários para fazer a seguinte explicação. Enquanto foi feita uma pergunta, a pergunta é assim, por que sua vida seguiu esse caminho? Foi perguntado. E aí, por mais surpreendente que pareça, a resposta foi a seguinte: o que eu poderia ser se eu cresci de um pai como esse? Olha que interessante, né? O que eu poderia ter sido de diferente? Oi, Delci, se eu nasci de um pai como esse, né? Se eu vim de um pai como esse. Um filho, que foi aquele que teve os melhores resultados, tinha um olhar positivo sobre esse homem, sobre esse pai. Esse filho, ele via esse pai como uma pessoa que de alguma forma ele entendeu, ele interpretou uma pessoa forte, uma pessoa decidida, uma pessoa com objetivos. Já o outro filho, o que ele viu e significou desse pai foi um pai que trouxe dor para ele, dor onde ele se sentiu de uma maneira menor, onde ele se sentiu de uma maneira rejeitada, onde ele se sentiu excluído. Essa foi a leitura. E assim é nas nossas relações familiares. Então, assim, de repente, você tem um problema com a sua mãe. Tem uma leitura sobre a sua mãe e a sua irmã já tem outra, uma leitura mais branda, mais tranquila. Então, o que acontece? Mesmo sendo da mesma família, né? Sendo do mesmo pai, melhor dizendo, da mesma mãe, os espíritos são independentes, as pessoas são diferentes. Mas falando de constelação familiar, a forma que eu tomo o que tem no meu sistema é de uma forma, que os meus irmãos olham e tomam é de uma outra forma. Então, quando eu sempre explico assim sobre as constelações familiares, que eu falo assim, nós muitas vezes repetimos os mesmos padrões, repetimos comportamentos dos nossos pais, né? Repetimos comportamento dos nossos avós, enfim. Não é que todo mundo do sistema vai repetir o mesmo comportamento. Não é que todas as pessoas serão iguais. Uma pessoa, o seu irmão ou você se associou àquela avó, o outro se associou a um tio. Ou tem alguma similaridade, mas não quer dizer que todos são iguais. Boa noite, te ouço na Rádio Boa Nova. Amo sua fala. Obrigada, Jessi Maria Moreira. Seja muito bem-vinda. De que cidade você é, Jessi? Então, ele também cita aqui o exemplo de uma pessoa que foi para a guerra, né? E foram prisioneiros de guerra.
E foram torturados, eles apanharam, eles sofreram, as pessoas passaram por uma série de torturas, enfim. Um cometeu suicídio, não aguentou lidar com aquela dor. O outro ressignificou a história, olhou para a história que estava ali, né? Silvia chegou, Regina, vai falando de que cidade vocês são, pessoal. Augusto Mesquita, Flávio Freire, vai falando de que cidade vocês são. Então, assim, um passou pelo estágio da guerra, passou pela situação da dor, foi prisioneiro, foi torturado, ficou super revoltado. O outro ressignificou e utilizou aquilo para impactar vidas, para transformar vidas, para pessoas que tinham traumas. Ele foi lidar com a vida das pessoas através das suas exemplificações, né? Olha, Sorocaba é ouvinte da Rádio Boa Nova? Então, o que acontece? De acordo com o sistema de convicção, o que é sistema de convicção? É aquilo que eu acredito, é a forma que eu leio, é a convicção, é algo muito forte que eu tenho em mim. É um sistema que eu criei de convicção. Diante de uma situação, eu posso olhar aquela situação, tirar os aprendizados e mudar, ou eu posso ficar completamente ancorado na situação, no lugar da dor, e olhar para aquilo como se fosse uma tragédia, tá? Eu tô recontando um pouquinho do que foi no programa, porque teve gente que não estava no programa, só para as pessoas se situarem de onde que eu vou levar essa história toda. Então, tem um trecho que eu falei na rádio que é assim, ó, como se pode constatar, nem sempre o ambiente, né, os eventos que nós atribuímos são convicções iguais para todas as pessoas. E também, o que quer dizer o seguinte, não é só o meio, né? Não são só as pessoas que influenciam as nossas convicções. Não é só o externo. Tem gente que fala assim, eu me tornei uma pessoa depressiva por conta de um casamento que era abusivo. Isso foi a cereja do bolo, vivo falando isso, né? Isso foi aquilo que eclodiu na situação de dor, mas na realidade já existia um padrão mental, espiritual, vibracional que atraiu esse sistema, né, através do seu sistema de convicção, que atraiu essa pessoa. Uma coisa que a gente tem que se perguntar sempre, quando as coisas acontecem de forma negativa, e positiva também, né? Mas analisando a questão negativa, quem aqui entende que nós somos 100% responsáveis por tudo que nós atraímos? Nós somos 100% responsáveis. Mas o outro me feriu, me agrediu, o outro foi péssimo, eu estava ali, a pessoa me torturou. Ok, tem o lugar de culpabilidade do outro, de erro do outro, de transgressão do outro. Mas por que foi você a escolhida? Por que foi você a pessoa que foi atacada? De alguma forma tinha algo no seu registro, nos seus resquícios emocionais, lá no calabouço das nossas imperfeições, dos nossos entendimentos, que fez com que você, de alguma maneira, oportunizasse essa situação. E o que é mais desafiador é que as pessoas não querem atribuir as suas responsabilidades. Então eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe, foi meu chefe, eu sou assim por causa da sociedade, eu sou assim por causa do país, eu sou assim por causa dos governantes. E a gente acaba transferindo, mas na realidade nós atraímos isso. Por que uma pessoa, por exemplo, todo mundo fala assim, se vir para São Paulo, ali na região do Brás, do 25 de março, você vai ser assaltado. Por que umas pessoas vão tranquilo, vão até com a bolsa do lado e não são assaltadas, e as outras são as escolhidas para que isso aconteça? Ela tem um sistema de convicção, de medo, de insegurança, de tragédia, de que aquelas pessoas são perigosas, de que aquele lugar é perigoso. Não tô falando que você também vai para esses lugares assim, sem segurança nenhuma, sem se preocupar com nada, não é isso. Mas o temor, o pânico que a pessoa tem diante daquilo, a vibração que ela emite atrai essa situação, né? Deixa eu só ler aqui. A Miriam diz assim, eu sempre tive problemas com a minha mãe devido ao problema dela com o álcool. A nossa relação só mudou quando eu adotei meu filho. Hoje ele já está no plano espiritual há 13 anos.
Pode ter mudado muita coisa, pode ter melhorado muita coisa, mas ficou resquício, né? Certeza absoluta que tenha, só pela tua fala, né? Ficou resquício, ficou coisas para serem lidadas, né? Então é importante olhar para isso, tá? Como diz a Fátima, é isso mesmo, Fátima, nossas vibrações atraem, né? E o que acontece? Por que as nossas convicções são projetadas? Elas constituem a força orientadora para nos dizer o que levará à dor e o que levará ao prazer. Então, de acordo com a minha convicção, uma situação para mim é dor, para você é prazer, ou vice-versa. A questão é, todas as convicções podem ser mudadas. Por quê? Convicção é um sistema de aprendizado. Como assim, Fernanda? Eu aprendi algo. De acordo com aquilo que eu aprendi, de acordo com aquilo que eu entendi, eu crio um sistema de convicção. Mas a partir do momento que eu oportunizo a aprender algo diferente, eu mudo a minha convicção. Quer ver um exemplo? Tem alguma coisa que vocês se lembrem, né? Miriam, obrigada, querida. Que vocês se lembrem da infância de vocês, ou na fase adulta, ou há 10 anos atrás, que você falava assim, é assim. Eu sempre achei que as coisas eram assim. E depois de um tempo, de tanto movimento que a vida fez, você entendeu que não era bem assim. Que tinha um movimento diferente, você hoje faz de uma maneira diferente. Tem alguma coisa que você mudou nisso? As pessoas veem e sentem diferentes para o mesmo assunto. Exato. Oi, B! De acordo com as suas convicções. Convicção é um sistema de aprendizado. Tá? Por exemplo, que eu até falei na rádio. Suponhamos, tá, que você tenha tido, eu vou falar de novo da relação do pai, mas pode ser aplicado pai e mãe. Um pai que fazia assim com você, ó. Tudo que você pega a mão, você quebra. Você não sabe fazer o álcool fundo do copo. Esse seu comportamento, esse seu jeito de ser, eu tenho certeza que você não vai ser nada na vida. Talvez não tenha falado com essas palavras tão fortes, mas dentro de um contexto parecido. Ok. Esse pai, ele foi uma pessoa má e ele desejava mesmo minar as suas forças. O que a gente percebe na grande maioria das vezes nas constelações, e um caso que eu até citei na rádio de um cliente, que foi isso. Ele olhava para esse lugar, ele se sentia inferiorizado, ele se sentia menor, ele se sentia incapaz de realizar as coisas. E aí o que aconteceu? Por conta daquilo que ele ouviu. E aí quando ele foi ver por que o pai usava essa metodologia, o pai nada mais e isso não foi só uma vez, várias vezes, né? Algumas pessoas acham que se ela disser pra você, te desafio, você não vai ser capaz, pra você não vai dar, que não sei o que a pessoa fala, pera aí que eu vou te mostrar. Para algumas pessoas pode ser até que essa metodologia, mesmo equivocada, funcione. Mas para muitas pessoas não. A pessoa acaba criando um sistema de convicção que ela não tem condições de realizar. A Rose chegou a Alessandra, chegou a Cíntia, chegou uma turma. Então, quando você diz assim, eu tenho um bloqueio para aprender tal coisa, eu não consigo aprender de tal forma, né? Na escola isso é muito mensurado, né? Na escola você vivenciou uma situação que você teve uma certa, eu não gosto dessa palavra, né? Mas uma dificuldade de aprendizagem. Ok. E aí você entende que você tem dificuldade naquela área, naquela situação, e que você tem esse bloqueio. Mas na realidade é porque a nossa escola é atrasada, né? E agora que nós estamos começando a entrar com esses conteúdos novos, que não é que você tem bloqueio. Na realidade, é que a forma que foi ensinado para você, a forma que foi transferida essa aprendizagem para você, você não conseguiu lidar com aquela matéria, por exemplo, de uma maneira mais fácil. Era o tipo de matéria que você tinha que se esforçar e sofrer demais para aprender, ou até mesmo deve ter ficado várias vezes em recuperação. E as pessoas acabam acreditando que elas não são capazes de realizar, né? Principalmente quando elas vão tentar descobrir propósito, vão tentar fazer um negócio diferente, vão tentar empreender, vão começar alguma coisa, fala assim, eu não tenho capacidade para isso. Eu tenho bloqueio para vídeo, ou eu tenho bloqueio para fazer uma palestra,
eu tenho bloqueio para me apresentar numa reunião, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, porque eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa competência. O que acontece? As pessoas que tinham autoridade sobre nós, pai, mãe, professores, as pessoas que envolviam a nossa vida, de alguma forma, tudo que a gente viu ali, a gente traz como referência. Além de trazer como referência, a gente significa, entende. Então, às vezes, a forma de lidar ali no sistema com as coisas, ou o que você ouvia, você significou que você não era boa para aquilo. Por exemplo, suponhamos que você quis fazer uma dancinha, você era criança, quis fazer uma dancinha. E aí você foi lá, foi fazer uma dancinha e brincar e falar alguma coisa. Criança, de repente você soltou alguma coisa, sei lá, meio indevida, sabe? Criança às vezes solta aquela coisa que não é pra comentar, que ela ouviu e ela deixa escapulir. E a mãe fala assim, cala a boca. Não abra a sua boca, você não tem que falar. De alguma forma você foi reprimida naquilo. Ou foi tirado um sarro, ou de alguma forma você foi humilhado, humilhada com aquilo. Você se recolheu e acreditou que aquilo é uma verdade. E por conta disso, você passa a ter bloqueio de aprendizagem nessa situação. Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo compreender o que eu tô falando ou não? Vai escrevendo aí. Oi, Natália. Gláucia, de que cidade você é? Dona Mocinha, de onde você é? Então, o que que acontece? Nós precisamos olhar para as coisas e entender que, basicamente, eu falei isso na rádio, né? Algumas pessoas são auditivas, outras são visuais e outras são sinestésicas. Só pegando por esse prisma, sem todas as outras variantes, todas as outras coisas que envolvem também. Uma pessoa visual, ela aprende de uma maneira diferente de uma pessoa sinestésica, muitas vezes. Significa, interpreta diferente de uma auditiva também. Então, o que acontece? A partir do momento que a pessoa não tem esse conhecimento, e ela começa então, e a maioria das pessoas que tem baixa estima, entra num lugar de sistema de comparação, fala assim, nossa, mas fulano tem facilidade nisso, eu não consigo. Fulana tem uma postura de empoderamento, de decisão, eu não consigo. Beltrano é seguro, eu não consigo. Porque você tem uma convicção que você não consegue. Em algum momento você acreditou que você não conseguia, que você não ia dar conta de fazer as coisas. E isso virou convicção, virou uma crença, virou uma realidade. Mas, por exemplo, uma pessoa sinestésica, só para vocês entenderem, ela interpreta pelas sensações, tá? Pela experiência das sensações. Então, ela é uma pessoa que primeiro ela vê, aí ela ouve, ela sente o que ela viu e ouviu, no corpo, na mente, em tudo, e aí ela toma uma decisão. E aí, se ela não tem essa informação, ela fala assim, essa aqui é meio lerda, essa aqui é a lerda. Ou ela se interpreta de tudo que ela ouviu desde criança, essa aqui é meio devagar, essa é mais ágil, essa é devagar. E você acaba acreditando que você é devagar. Vocês entenderam? Vocês estão conseguindo compreender? Eliane Tomás, Van Brasileiro, vai chegando dizendo que cidade vocês estão falando, vocês estão gostando do assunto? Tem um aviãozinho aqui, vai mandando para um monte de gente. Com o tema de hoje, para quem tá chegando agora, né? É o poder de nós construirmos ou destruirmos, né? O poder de criar e de destruir. O fato de você ter uma crença, de você ter uma convicção equivocada, você está destruindo as possibilidades, as infinitas possibilidades que você tem. E o fato de você ter uma convicção poderosa, né? Convicção poderosa é tudo que eu quero que eu consigo. Convicção poderosa é, mesmo que eu tenha que aprender, que é algo novo, se eu me dedico eu consigo. Todas as coisas vêm para mim com facilidade. Então é uma convicção. Eu sou boa com números, eu sou boa com comunicação, é uma convicção que você tem. Então essas convicções, elas passam a ser crenças fortalecedoras, né? Então é uma convicção. Na mesma linha, na mesma estrada, quando você diz, eu não sou bonita, eu não sei me comunicar, eu não tenho habilidade para empreender, eu não sei dançar, eu não consigo isso. Então quando você fala isso, você cria uma convicção, isso passa realmente a ser uma verdade.
passa a ser uma verdade, né? Então, você é sinestésica, né? E o sinestésico tem essas interpretações, como nós estávamos falando, né? Tem, inclusive, acho que eu mandei o teste do auditivo, visual e sinestésico lá no canal do Telegram. No final da nossa palestra aqui, né, do nosso conteúdo de hoje, eu vou dizer para vocês como vocês vão conseguir entrar lá no nosso canal, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar uma outra parte aqui que eu achei bem interessante do que nós falamos. Talvez você não tenha conseguido êxito em alguns empreendimentos ao longo de sua vida. E com base nisso, desenvolveu a convicção que é incompetente a partir do momento que acredita nisso, pode se tornar uma profecia que se realiza por si mesma. E é verdade, né? Convicções fazem parte da essência, a convicção faz parte da gente, a gente tem uma convicção. Agora, ela pode ser fortalecedora ou destrutiva. Ela pode ser construtiva ou destrutiva. Convicção, traduzindo, são crenças. E todos nós criamos crenças o tempo todo. O que vocês acreditavam há 10 anos atrás, que para vocês vocês tinham como convicção, como certo, e hoje vocês mudaram? Pode ser das pequenas coisas ou das coisas maiores. Escrevam aí. O que vocês tinham como convicção? Não, isso aqui é assim. Eu acredito que seja assim. Né? E vocês mudaram? O que vocês tinham como convicção e vocês mudaram? Respondem aí pra mim. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou lendo uma outra parte aqui, ó. Ou talvez tenha tomado algumas decisões insatisfatórias na vida profissional ou nos relacionamentos e interpretou que isso significa que vai sempre sabotar a si mesmo. E você pode ter trazido isso dessa geração que você convive, né? Que você exemplifica, que você olha no pai, olha na mãe, olha nas pessoas que tinham autoridade sobre você, avós, maternos e paternos, tios ou madrinhas, pessoas que tinham autoridade sobre você, ou, né, até mesmo pessoas que, por exemplo, professora, né? Então, a partir do momento... Mas fala de você, Fátima, o que você tinha convicção, como que você mudou? A partir do momento que você acredita que você não tem a capacitação, por exemplo, de ter um relacionamento saudável, que você não tem a capacitação de ter uma vida mais equilibrada, que você não tem condições de ser próspero. Então você pode ter tomado isso dessa geração, como eu estava falando, como você pode ter tomado isso e olhado para o destino de algum ancestral, que é o que as constelações falam. Pessoas que, de alguma forma, estão lá no sistema, adoeceram, tiveram algum conflito, tem alguma dor. Quando eu falo de dor, não tô falando dor na coluna, dor no braço. Tô falando dor emocional. Alguma dor e você tomou, olhou para aquele destino. De forma inconsciente, porque nós estamos intrinsecamente ligados a todos os nossos ancestrais. E recebemos influência até 7 gerações lá para trás, né? Por isso que quando nós vamos fazer constelação, algo que tá ali dolorido na pessoa, você vai investigar no sistema, aquilo tem no sistema. Sempre tem no sistema alguma informação. Sempre tem lá numa avó, num avô, num bisavô, num tataravô, numa sei lá que geração. E vai repetindo, e vai trazendo. Então até que você tome consciência de que você tomou algo que não é para você, você passa a olhar pela convicção que você criou sobre você. Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo acompanhar? Vai escrevendo as dúvidas. Eu tô pedindo para vocês participarem, mas o povo parece que tá... Cadê as mulheres da Boa Nova, que são tão participativas nos eventos? Para vocês escreverem aqui. Oi, Closet Seal. São convicções, né? Outro ponto de convicção que muitas vezes nos sabota é o preconceito. Muitas vezes não, todas as vezes. Preconceito sabota sempre. Eu dei esse exemplo na rádio, né? Então, suponhamos que a pessoa tenha um propósito, uma habilidade, uma competência. Por exemplo, para fazer... Deixa eu pensar numa coisa aqui. Artesanato. Tá? Vou pegar aqui um exemplo de artesanato.
E aí você tem habilidades manuais para aquilo, né? Você gosta de fazer, mas leva como hobby e tal. Mas você se formou, por exemplo, em marketing, ou você se formou em arquitetura, né? Na melhor faculdade de São Paulo e tal. E aí você ficou fora do mercado durante um tempo, não conseguiu se recolocar. E quando você vai olhar para o propósito, ou você está trabalhando e não aguenta mais aquilo que você está fazendo, enfim. E você não quer, por orgulho muitas vezes, não quer, muitas vezes por preconceito, falar assim, mas eu vou fazer artesanato? Eu sou formado, eu sou formada. Ou eu sou boa para fazer coxinha, salgados. E aí fala assim, eu sou uma pessoa que fala 2 línguas, eu vou fazer salgado? Tem uma pessoa que é muito famosa, que eu dei até no grupo do Telegram, né? Que é a dona da Sodier, que são bolos. Imagina se ela tivesse se preocupado com preconceito, falasse, mas eu vou ser boleira? Fala pra ela quantas unidades de bolo ela tem hoje, de franquias, né? De franqueados. Qual é o faturamento que ela tem? Então, muitas vezes, você deixa de olhar para o seu destino, para o seu propósito, que você tem uma convicção e uma convicção preconceituosa que aquela atividade que você vai fazer, ela não é boa, ela não tem valor. E isso é muito importante a gente tomar consciência. Aí o preconceito e o orgulho dentro dessa convicção que você criou te ancora. Percebe? Te ancora. E tem que ser algo grandioso, porque quando a gente fala assim, você não veio no mundo para pagar boleto, ter filho e casar, não é só isso. Você não veio só para isso, você veio para transbordar, para evoluir, para mudar você e a vida de outras pessoas também. Então, a sua atividade, a sua experiência, por exemplo, que você venceu, por exemplo, você tinha uma trava em falar em vídeos, como eu conheço uma pessoa que tinha, né? E ele conseguiu, essa pessoa, vencer essa trava. Hoje, ele é uma pessoa que vende cursos de como se posicionar na câmera, falar bem, numa fluidez e até fazer edição de vídeos. E ele hoje transborda na vida das pessoas contando essa história dele, mostrando, olha, eu fui assim, eu era travado, eu era assim. Então ele tá deixando um legado. Quando a gente fala de legado, as pessoas pensam que tem que ser uma coisa enorme, né? Fazer parte da ONU, dentro de uma ONG gigante, fazer uma coisa enorme. Não. E o que você está fazendo pode se tornar enorme a partir do momento que você acolhe aquilo como grande e olha aquilo com respeito e olha aquilo dentro de um lugar de valor. De valor. Né? Então muitas pessoas se afastam de encontrar o seu propósito, de transbordar na vida, de ter resultados na vida, pelo simples fato de ter convicções de preconceitos e orgulhos. E também tem pessoas que têm convicções de processos de que não querem decepcionar pais. Eu não posso decepcionar minha família, eles esperavam que eu fosse. A pessoa que você está mais decepcionando é você. Se você for esperar a validação das pessoas para que você faça o que você tem que fazer, você está ferrado. Você está ferrada, né? Por exemplo, as pessoas esperam muitas vezes que uma terapeuta, né, no meu caso, tenha uma postura X, tem um padrão. E eu não sigo padrões. Eu sou livre para ser quem eu sou. E aí o seu julgamento, a sua interpretação sobre mim fala sobre você e não sobre mim. Se as suas expectativas sobre mim foram geradas e você espera que eu seja de uma forma que você interpretou, olha as palavras, várias vezes eu estou citando você. Fala sobre você. Eu não vim ao mundo para satisfazer a sua necessidade. Eu vim ao mundo para deixar o meu legado dentro da minha verdade e dentro da minha identidade, daquilo que eu acredito e daquilo que faz sentido para mim, aquilo que me dá prazer. E se você, de repente, se conecta com isso, formou. Se você não se conecta com isso, eu não vou me amoldar aquilo que você espera. Porque se eu fizer isso, eu estou agredindo a pessoa mais importante na minha vida, que sou eu. E aí é que entram os conflitos. E aí é que entram as questões
de você não conseguir ter tomadas de decisões, de você ter segurança e de você conseguir se posicionar na vida, porque você está buscando, né, agradar as pessoas. Por exemplo, se você tem uma família que muitas pessoas são formadas, né, na área de saúde, médicos, enfermeiros, enfim, e você vira e fala assim: eu vou ser bailarino, bailarina. Se você tá maluco, como é que pode? E você, era isso que você gostaria de fazer. Mas você não faz porque você está esperando a validação das pessoas. Eu já falei muito sobre isso. E você vai morrer na praia. Você construiu uma ideia de vida em cima do que as pessoas esperavam. E achando que as pessoas iriam devolver. Então agora eu entreguei tudo isso aqui pra você. Eu fiz tudo isso pra você. Então agora você vai me responder desse jeito aqui. E aí a pessoa não responde. Uma coisa que eu gostaria que vocês levassem pra vida, que é assim, ó. As pessoas, eu falo isso várias vezes, mas como vai entrando gente nova, isso tem que ficar martelado na cabeça. As pessoas não admiram você pelo que você fica o tempo todo entregando para elas. Elas abusam. É completamente diferente. As pessoas admiram quem se posiciona. Então, você, para se sentir pertencente ao seu sistema familiar, ao seu núcleo de amigos, à empresa que você trabalha, você acaba fazendo o que aquelas pessoas esperam de você. De repente aquele não é o teu núcleo de amigos. De repente aquela empresa, aquele grupo não é o local adequado para você. Né? Ou às vezes você precisa se posicionar de uma maneira diferente e fica quem quiser. Quem não quiser que não fique. E na família também, você tem que se posicionar. É claro que não existe ex-família, né? Ex-pai, ex-tio, ex-mãe, ex-irmã, mas você se posiciona. E depois de um tempo, algumas pessoas vão entrar na concordância e outras não. Você libera o lugar de amor por elas, né? E entende que muitas vezes as pessoas não vão aceitar que você mude o padrão que elas criaram para que você fique e você aceitou, porque elas não querem se esforçar a crescer, então elas precisam de gente para fazer parceria com elas, mão dadas. Então vamos todo mundo ficar nesse lugar aqui. Ninguém quebra, né? Aquela história, ninguém solta a mão de ninguém. Você não vai soltar a mão de ninguém. E vai ficar segurando numa mão que não é a sua, que não te pertence. Se eu fosse fazer, se eu fosse me preocupar com o que a minha família esperava de mim, o que eles achavam que eu devia fazer, a forma que eu deveria me postar na vida, eu não estaria falando aqui com vocês hoje. Nada disso estaria acontecendo. Porque a projeção seria outra, completamente diferente. O sonho do meu pai era que eu fosse executiva e durante um tempo eu fui. E eu estava nesse lugar de agradar a ele. Chegou uma hora que eu falei, eu preciso da minha independência. Quanto mais eu fui, você vai expandindo, você vai ocupando um outro lugar. E aí eu cheguei e falei, ok, agora é minha hora de liberdade. Mas você só vai conseguir se você ativar a sua identidade. O quanto você estiver buscando aprovação e seguindo a convicção de outras pessoas, você não vai fluir, não vai transbordar. Hoje em dia já não me importo com o que os outros vão pensar, já consigo me posicionar e não dizer sim a tudo. Tá, mas ainda não tá muito forte isso, né, Fátima? Porque se você realmente não tivesse preocupada com nada, em tempo algum, com as pessoas do que elas estarão pensando ou julgando sobre você, algumas atitudes você já teria tomado sobre a sua vida, né? Alguns posicionamentos você já teria tomado e alguns não você já teria dado. Que bom que você já deu alguns passos. Mas como eu sei que você já foi minha aluna, a gente tem uma certa proximidade, né? Minha aluna do imersão emocional, já fez constelação. Então algumas coisas a gente sabe que ainda falta você se posicionar, né? Então talvez você esteja procurando aqui no inconsciente a liberação do seu pai, a liberação da sua mãe, ou a liberação do seu sistema. E é preciso ser visto isso. Tá fazendo sentido aí, galera? Vamos continuar aqui. Outros conteúdos que eu acho muito importante a gente citar. Ó,
Precisamos lembrar de que a maioria das convicções sobre o nosso passado, baseada em interpretações de experiências, podem ser agradáveis ou dolorosas. O desafio é triplo. Primeiro, a maioria não decide conscientemente em que vai acreditar. A segunda, muitas vezes, as convicções baseiam-se em interpretações errôneas das experiências passadas. E a terceira dispõe, depois que assumimos uma convicção, esquecemos que é apenas uma interpretação. Então é muito importante, né? Oi, Érica. É muito importante em que nós consigamos entender que convicção que eu tenho que está impedindo de eu fluir. Hoje, você anota aí para você, qual é a convicção, qual será a crença que eu tenho que está impedindo de eu fluir? O que eu estou acreditando? O que eu estou resistindo? O que eu estou achando que eu não sou bom? O que eu estou achando que não é para mim? Ou você pode inverter se tiver desafio para responder dessa forma. Você pode pensar assim: eu queria fazer algo. Que algo é esse? Eu queria, de repente, viajar mais. Vai colocando. Aí eu queria dançar mais. Aí eu queria me expressar mais. Eu queria mudar mais. Ok, já entendi tudo isso. E o que te impede de fazer isso? Quando você começar a responder, mas não fica no raso não, né? No raso que eu falo com respostinhas em uma ou duas palavrinhas. Quando você responder tudo isso, você começa a se questionar mais. Mas por quê? O que está impedindo? Primeiro vai ver as desculpas. É dinheiro, é tempo, depois você começa a expandir esse entendimento e você vai começar a chegar num lugar. Você vai começar a ter o apontamento. Você vai começar a ter esse olhar. Tem muitas pessoas que de repente percebem uma dor e ela recebe um norte. Ela recebe uma direção. Por exemplo, a pessoa diz assim: eu percebo que eu tenho um conflito, eu percebo que eu tenho um desajuste aqui a resolver. Mas ao invés de eu resolver, eu faço o quê? Eu procrastino, eu adio. Eu ia começar um curso, deixei para trás. Eu ia começar um processo terapêutico, estou procrastinando e não comecei. Eu ia começar uma atividade física e também deixei. Tudo isso vai fazendo cada vez mais a convicção equivocada crescer. A convicção equivocada e destrutiva continuar destruindo aquilo que você quer atingir, aquilo que você quer realizar. Por quê? Porque você continua acreditando com essa convicção que agora não é a hora, que não é para você, que não é o tempo. Quem faz o tempo e quem escolhe a hora é você. Talvez seja muito desafiador você entender isso, né? Hoje eu estava atendendo uma moça e olha que interessante. Olha, a quantidade de pessoas, até falei sobre relacionamentos tóxicos ontem aqui, né? E hoje eu me deparo com mais uma paciente dentro desse lugar. Que muitas mulheres não entendem que traição é abuso, que é tóxico sim, que é uma relação abusiva. Se tem traição, é abusiva sim, tá? E ela tá grávida de 3 meses, ela tem um filhinho de 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses, alguma coisa assim, né? E ela trabalha numa multinacional. Tá trabalhando home office por conta de pandemia, bababá, ok. Enquanto ela está trabalhando, se matando, fazendo as coisas, o marido dela tá se preocupando em fazer academia. Até aí, não é que ele não pode fazer, mas fazer academia, cuidar da alimentação dele. E ela, sobrecarregada com uma criança pequena, trabalhando numa multinacional e grávida de 3 meses, ele vai fazer a comida dele, ele não tem nem a pachorra, como diria minha mãe, de virar e falar pra ela assim: amor, quer que eu faça uma sopa pra você? Você já comeu? Você precisa que eu faça alguma coisa? Ele faz a dele. Tanto é que a própria mãe dele, a sogra, viu que ele tava colocando muito pimenta num bife lá, olhou e falou assim: mas... quase que eu solto o nome da pessoa, né? Sem querer aqui. Mas a fulana come isso? Mas se ela não quiser, ela não come. Tipo, eu tô fazendo pra mim. Exemplo. Eles pagam as contas metade, 100%. Tudo assim. Metade. A conta assim, deu 1.000, é 500. Tudo metade. E olha que interessante. Ela não consegue perceber que nesse momento, ela que tá trabalhando fora, tem uma criança pequena,
né? Tem uma criança pequena e está grávida. Já que ele quer ir para academia, já que ele quer ter um pouco mais de espaço, que de repente nesse momento ele pagasse a faxineira 100%. Ou que ele assumisse alguma outra tarefa. O fato de ele não se preocupar com isso, dele não olhar para a necessidade da outra pessoa, é um relacionamento abusivo. E eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabia que isso é um relacionamento abusivo. Talvez você esteja vivendo isso e você acha que é normal. Não, não é normal. Uma relação ela tem que ter parceria. Eu falei sobre isso ontem. E estou trazendo isso de novo porque faz parte. A convicção que essa paciente tem é que ela não pode desagradar as pessoas. Em uma sessão a gente conseguiu perceber isso. Ela falou para mim assim, ele tem muita persuasão. Eu fui convicta, de acordo com a sua orientação inicial, a fazer uma negociação com ele. Para que ele percebesse, para que ele entendesse as minhas necessidades. Porque ele inclusive exige que ela não tá mais se arrumando. E aí a última dele foi assim, você só pensa no bebê e não olha para mim. Claro, né, querido? Se ela tivesse uma babá, se ela tivesse uma pessoa nesse momento que ajudasse ela com as tarefas da casa, né? Se você pagasse um pouquinho mais das coisas, assumisse uma parte das coisas, já que ela tá com muita coisa, que filho sempre acaba sobrando mais pra mulher, sim, e não adianta homem falar que não, que é. Ela teria mais tempo pra ela. Ao ter mais tempo pra ela, né, e ter um pouquinho, sobrar um pouquinho mais de dinheiro pra ela, ela poderia cuidar um pouquinho melhor do cabelinho dela, como ela fazia quando ela era solteira, né, seu filho da puta? Ela poderia ir pra academia também, ou fazer alguma atividade. Ela poderia ter um tempinho, pelo menos, pra ir tomar café com uma amiga, já que ela só tá vivendo o universo casamento criança. E ele ainda vem cobrar que ele não tem atenção pra ele. Oh, coitadinho. E aí o homem não entende que aí, nesse processo, o libido da mulher, ó, porque é só cobrança, é só peso, cobrança, peso, cobrança, peso. E ela cria convicção, porque ele fez ela acreditar nisso, porque ele é um abusador psicológico, que ela tá errada. E ela acredita nisso e se culpa. E aí ela acaba carregando um peso que não é dela. Olha que convicção porcaria você criou. Eu tô dando esse exemplo porque é um exemplo que tem chegado assim de quilo pra mim. De quilo. Aí você fala assim, nossa, mas eu não tinha percebido que isso era abuso. Sim, isso é um abuso. Isso é abusivo, sim. O fato dele virar pra ela, fazer o almocinho fit dele, a marmitinha fit dele que ele faz à noite, e não fazer nada pra ela, só se ela pede ou ela insiste, não se preocupar com ela, e não deixar, por exemplo, já que ele já tá com a mão na massa, ele vai fazer a marmita dele do dia seguinte, que ele faça dela também. E ele vira pra ela e fala assim, mas você não tem ticket, vale refeição? Pede iFood. Dá vontade de mandar ele pra onde? Vocês mandariam essa fofura de pessoa pra onde? Pra onde você mandaria? Né? Porque esse vale refeição, esse ticket de alimentação, ela poderia também usar pra uma outra coisa, sei lá, né? Ou ela podia virar pra empresa, reverter, porque tem empresa que deposita em valores, né? Pode reverter isso. O que vocês acham disso? Dê a opinião de vocês, né? Dê a opinião de vocês sobre essa fofura de homem. Essa fofura. E aí ela passa a ter ciúmes, se sentir com a autoestima baixa, porque ele tá na academia, malhando, comendo comidinha fit, enquanto ela está grávida, com problemas hormonais, não tem uma parceria, né? E ela não consegue enxergar que ele é abusivo. Ele é abusivo, sim. Ele é abusivo, ele é abusivo. Aquele homem que coloca um galho na tua cabeça e fala que vai mudar, e depois ele volta e te chifra de novo, ele é abusivo também, ele é. E você não consegue acreditar nisso, não, porque foi um deslize. Que deslize, os cambal da Madureira? Que deslize? Deslize você ter essa casca de banana e escorregar.
Ninguém sai assim andando no meio da rua, caiu uma xereca na minha frente. Nossa, de repente eu tava andando, caí em cima de um pinto. Não acontece isso. As pessoas oportunizam e dão espaço para isso. Porque muitas vezes o que tem em casa não tem valor, né? Se em casa não tem valor aquilo que a pessoa tem, aquela pessoa que convive com você, o que você acha? Se a pessoa te vê com desvalor, é porque o quê? É uma relação abusiva, sim. Porque não houve nem assim, olha, vamos conversar, tá meio assim, a relação, né? Tá faltando ter isso, tá faltando ter aquilo, olha, vamos fazer uma negociação. Não. Não há fala, não há comunicação. Ele vai lá e trai, né? Ele vai lá e faz isso aí. Então, é isso que a gente precisa entender de uma vez por todas. E aí você fica com dozinha dele. Que ele chora e ele fala pra você assim que ele não sabe o que ele tava fazendo. E aí como você pode ter tido muitas vezes um pai, né? Que traiu tua mãe. Ou que oprimia a tua mãe. Você normaliza isso. E aí você vai falar com quem? Com as suas amigas que já foram chifradas também. E aí elas vão falar pra você que elas estão na merda também, que você tem que ficar com ele. Porque elas, né, elas precisam de companhia. A equipe tem que dar mão. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta. Vamos todo mundo todo junto, de mão dada. Vamos se fuder todo mundo junto. E aí você acredita nisso. Não é assim, não é normal. Não é normal, não é normal. Se houve um acordo de fidelidade da relação, tem que ser cumprido. Ponto e basta. Talvez você tenha se decepcionado, né, Ruth? Porque você tá esperando que eu seja... Você botou uma carinha assustada, você é ouvinte da Rádio Boa Nova, que eu fosse uma santa, quase Emmanuel na sua frente, mas eu não sou, tá? Sinto, se você se decepcionou, sinto muito, tá? Que daqui é uma pessoa de carne e osso, eu mando a real. Lá na rádio a gente dá uma controlada, porque é um outro tipo de ambiente, mas aqui no meu Instagram, essa que sou eu. O diálogo ainda é a melhor saída quando há tempo para arrumar a relação. Sim. E o diálogo e a atitude, né, dona Érica? Não fuja. Deixa passar pra você ver onde você vai parar. Você sabe do que eu tô falando. De uma outra situação aí, que a gente conversou um tempo atrás aí. De uma situação, tá? Então, o que acontece? A gente precisa definitivamente entender que as convicções que foram criadas, muitas delas não são construtivas. Elas são destrutivas. E enquanto você não entender que você tem convicções destrutivas que estão te derrubando, você vai continuar olhando para a dor. Eu estou gostando. Que bom, dona Ruth. Que bom. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Né? Vai fazendo perguntas aí já. As convicções têm o poder de criar e o poder de destruir. Os seres humanos possuem a espantosa capacidade de absorver qualquer existência em suas vidas e de criar um significado e lhe tirar o poder, o que pode literalmente salvar suas vidas. Algumas pessoas absorveram a dor do seu passado e decidiram, por causa disso eu vou ajudar alguém. Outras, porque eu fui estuprada, eu vou me empenhar para que isso nunca mais aconteça com ninguém. Então eu vou levar essa mensagem para o mundo, eu vou conscientizar pessoas, eu vou escrever um livro, eu vou fazer um documentário, eu vou tentar fazer alguma coisa. Ou então a pessoa assim, porque eu perdi meu filho ou minha filha, farei a diferença no mundo. Também vai transbordar, olha propósitos aí sendo, né? Não se trata de algo em que queira acreditar, mas sim porque a adoção desse tipo de convicção era uma necessidade para que a pessoa pudesse juntar seus fragmentos. Quando você trabalha na limpeza de uma convicção, entenda a limpeza de uma convicção como cura, você propicia que outras pessoas se curem também. Por que você acha que nós encarnamos nesse planetinha com um monte de gente? Pra gente ter que lidar com esses montes de pessoas. Porque a gente acaba tendo aprendizados, reflexões e mudanças de entendimentos.
E aí, através da referência que você vê, aquilo que você vê, as aprendizagens que você tem, as trocas que você tem, é que você faz a diferença no mundo. Talvez você não acredita que você possa fazer diferença no mundo porque você se considera o cocô do micróbio do cavalo do bandido. Mas enquanto você tiver essa convicção, realmente você não vai transbordar na vida de ninguém. Ninguém começa transbordando na vida de 400 milhões de pessoas. Você começa interferindo no teu meio, ajustando o seu meio, contribuindo para o teu meio. É isso que faz a diferença. Ah, você está num relacionamento assim? Então. Agora você tem o conhecimento, tem mais clareza sobre esse assunto. E foi o que eu pedi para essa paciente hoje. Eu falei, olha, fulana, pesquise sobre relacionamento abusivo. Porque ele veio, começou com essa fala de que você está me esquecendo. Está se vitimizando. Talvez ele esteja preparando um campo para trair você ou para justificar, porque ele está olhando só para ele, né? Para o egoísmo dele, que uma hora, se você não mudar, ele vai acabar te traindo. E aí, se ele acontecer isso, a culpada é você. Quando ele deveria falar assim, o que está acontecendo? Por que você não está conseguindo? Porque homem não consegue interpretar essas coisas, né? Eles têm uma dificuldade, a grande maioria deles. Eles ficam tudo com raiva quando eu falo essas coisas na live, mas é verdade. Então, quando ele deveria ser um lugar de assim, né? Olha, eu tô sentindo tua falta, quando nós éramos solteiros, né? Ou quando não tínhamos filho, era assim. O que tá acontecendo? Por que você não tá conseguindo? No que eu posso ajudar? Eu tô fazendo alguma coisa? O que tá acontecendo? Aí, a pessoa te dá um lugar de você explicar, mesmo que seja óbvio, porque pra gente é óbvio, né, mulheres? Mas você explica pro cidadão o que tá acontecendo. Agora, não é assim. Vem a reclamação, você já não é mais a mesma, você não tá fazendo mais assim, assado, cozido, refogado. Claro que existe também o lado de realmente a pessoa tá negligenciando o relacionamento. Mas antes de você acusar isso, por que você não dá um lugar de fala para a pessoa? Para entender o que é da tua parte? Por que você não vai olhar para ver o que da sua parte está trazendo? Você sabe por que eles não fazem isso? Porque ainda ressoa na grande maioria dos homens o machismo de uma sociedade, né, machista. E que muitas pessoas acham que você, se falar dessa forma, você é feminista. Não, você só é inteligente, é só isso. Não é questão de ser feminista, é inteligente. Porque a gente não precisa mais se submeter a esse tipo de coisa. Não tem a necessidade. Relacionamento é parceria e troca. E como você não viu parceria e troca, muitas vezes, lá no relacionamento dos seus pais, você normalizava a questão do seu pai chegar do trabalho, tua mãe tá lá se matando com criança, cuidando de você e dos seus irmãos, e ele ir lá tomar o banho dele bem lindo, bem maravilhoso, e ainda perguntar se tem janta. E se tem mistura. E você achava que estava tudo bem. Quando o lugar deveria ser assim, oi, bem, como é que tá as coisas? Precisando de ajuda? Eu estava trabalhando e tal. Então nós vivemos numa sociedade que normaliza esse tipo de coisa. E não é normal. E a gente acredita muito nesse lugar, né? A mulher tem sempre atrás do homem tem uma grande mulher. Não, não. Por que não é do lado? Vamos trocar essa frase? Sempre ao lado de uma mulher tem um grande homem? Sempre ao lado de uma grande mulher tem um grande homem? Não é mais equilibrado isso? Para de aceitar migalha, você é formiga? Existe esse homem que enxerga isso, Fê? Culpar a mulher é fácil, afinal 50% para cada um. Existe. Existem alguns homens que estão expandindo esse entendimento, sim. Existem alguns homens que estão aprendendo através da dor. Nos cursos que eu faço, né, nos locais que eu frequento, com as pessoas que eu me relaciono, eu começo a perceber cada vez mais homens que vão buscar isso, que vão atrás disso. Talvez ele desconheça, e a maioria deles desconheça, mas existe a preocupação e o lugar do cara entender, do tipo assim, você vai falar pra ele, olha, tá pesado pra mim, isso é abusivo, isso não tá legal, e ele te dá um lugar de fala, e você vira assim, vamos compreender isso melhor, vamos estudar isso aqui, ó, vamos fazer esse curso aqui, vamos fazer essa terapia de casal aqui, e ele se abre para isso.
Ah lá, a Cíntia falou, existe, eu tenho o privilégio de ter o parceiro de vida. Existe sim, gente. É que a gente vê ao nosso redor, seja na família, na mãe, nas primas, com amigas, porque você vibra na frequência, né? Então você tem pessoas parecidas com você. Você é a média das 5 pessoas que você mais se relaciona. Então, como você vê isso tão forte no teu meio, você não consegue entender muitas vezes que existem possibilidades. Tem homens muito sensíveis, sim. E tem homens que são abertos à mudança, que são abertos a olhar, que são abertos a entender diferente. Na primeira turma do Imersão Emocional que eu fiz, nós tivemos 3 casais. E uma das pessoas que estavam lá, que me chamou a atenção de um dos casais, ele era delegado. Ele era, não, ele é, morreu, né? Ele é delegado. E ele se dispôs a olhar tudo. A mente desse homem é completamente diferente. Porque ele não sabia, ele tinha um comportamento, ele foi educado, ele veio de uma geração assim, ele veio. Só que ele falou assim: eu amo essa mulher. E eu vou dar essa oportunidade. E quando ele participou do curso, ele falava: cara, como eu sou machista, como tem coisa que eu tenho que mudar, como eu preciso melhorar, como eu preciso me transformar. Então, mas a ação tem que ir logo, concorda? Tem que ser rápida. Tem que ser rápida. Se o cara não aceita e fica te enrolando, ele trai uma, ele traz duas, ele não, a gente vai, uma hora vai dar certo, não, eu vou, não, agora eu vou, não vai, tá? Não vai, não vai, não vai, pode esquecer, não vai, não acredita nesse conto da carochinha, não. Talvez por a sua insegurança, pelo seu medo de ficar sozinha, você acaba aceitando tudo isso. Vai mandando perguntas aí. Então, as convicções. Então, por exemplo, pegando a pergunta da Érica, a maioria das mulheres criaram a convicção que isso é normal. Mas por que criar essa convicção? Porque as pessoas que elas se relacionam, as amigas que você tem, as pessoas da sua família, normalizam isso. Eu, por exemplo, tem muitas coisas que eu não normalizo, que eu vejo e me posiciono. Eu não vou bater de frente, mas eu falo, não concordo. Reunião de família eu não tô nem aí. Não acho certo. Não penso assim. Fica meia dúzia de bico, mas não tô nem aí. Pra mim quem tem bico é pato. Galinha, marreco. Eu não tô nem aí. Eu não crio conflito, eu não fico batendo boca, eu só me posiciono. Eu falo, eu não concordo. Eu não penso assim. Acabou. Tá? Porque ali eu sei que tem primas, tem pessoas mais jovens, tem adolescentes no meu núcleo familiar quando tem esses grandes encontros de família. E elas precisam perceber que tem o oposto da situação. Sem eu precisar me posicionar, né? É um termo racista, mas só para vocês entenderem, como uma ovelha negra. Se posiciona assim quem quer fazer com que a sua verdade seja imposta. Eu não quero impor verdade nenhuma. Eu simplesmente me posiciono, falo, não é assim. Não penso assim, não é desse jeito. Acabou. Não aceito isso. Não aceito isso. Não acho isso legal. Acabou. Se a pessoa aceita ou não aceita, o problema é exclusivamente dela. Entenderam? Então a pessoa começa a ter referência. Olha, a minha prima é diferente. A pessoa ficou com uma cara esquisita ali, mas ela se posicionou, não cria barraco. Já tive esse lugar, tá? No passado, quando eu não tinha esse entendimento, porque eu me sentia excluída, porque eu sempre pensei diferente. E eu olhava aquilo e falava, não concordo. E aí eu vi que ali eu tava me excluindo, criando um lugar de não pertencimento. Não é por aí. Aí eu entendi. Perdoei, mandei sinto muito para todas essas pessoas, porque o entendimento deles é isso aí. Normaliza tudo isso. E aí você pega aquelas tias muito mais velhas que divorciaram e depois que te julgavam no passado e fala assim: viu? Se eu tivesse ouvido você que estava certa.
Fora umas que têm inveja de mim, né? Porque vê que eu sou livre, me posiciono, né? Eu não sou teleguiada, né? Não sou gado para ser conduzido, então o pessoal não aguenta, né? Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Vamos lá, vou responder essa pergunta que tá aqui. Não, só uma cara de espanto. A Ruth colocou uma cara de espanto, não foi uma pergunta. Então a gente precisa entender, tá? Essas questões, né? Tá fazendo sentido? Vai mandando coração aí, coração não. Vai mandando aviãozinho para muita gente entender o que essas questões passam, né? As convicções não se limitam ao impacto sobre as nossas emoções ou ações. Podem, né, literalmente mudar nossos corpos em questão de momentos. E aí ele conta uma história que ele teve o prazer de entrevistar o professor de Yale e autor de um best-seller chamado Dr. Bernie Siegel. E ao conversar sobre o poder da convicção, Bernie partilhou comigo um pouco da pesquisa que realizara com pessoas que sofriam distúrbio de personalidade múltipla. Por mais incrível que possa parecer, a potência das convicções das pessoas que se tornaram alguém diferente resultava numa ordem incontestada ao sistema nervoso para efetuar mudanças mensuráveis na bioquímica. E aí eu tô falando de cura. Eu fui diagnosticada recentemente, algumas pessoas estão sabendo, né, com hipotiroidismo. E para as pessoas que só conhecem a medicina alopática tradicional, o médico vai te passar alguns remédios à base de hormônios, né, de interseções hormonais, e vai falar que você não tem cura, que você vai ter que tomar essa porcaria a vida inteira. E eu não acredito nisso, porque eu estudo há muito tempo sobre medicina integrativa. Então, existem suplementações, mudança na alimentação, que muda completamente o resultado e a cura. Eu tenho, através da medicina integrativa, dos grupos que eu participo, uma série de pessoas que se curaram literalmente de doenças que são apontadas pela medicina alopata, né, a medicina tradicional, como sem cura. Pressão alta, hipotiroidismo, essas doenças que as pessoas falam que vai ser para a vida inteira para você. E não é assim. Isso é uma convicção, porque você ouviu lá e você não teve outras informações. Então, o que está acontecendo? Por que você não mudou a sua convicção? Porque falta conhecimento. Eu vivo falando assim, ó, aquilo que você sabe te trouxe até aqui. Aquilo que você não sabe é que vai te levar adiante. Então, é a mudança completamente da alimentação. É completamente. E eu tive tanta prova disso através de outras pessoas e de tudo que eu pesquisei e dos médicos integrativos que eu conheço, né? Tireoide todo mundo tem. Sem tireoide ninguém vive, né? Todo mundo tem, Ruth. Especifica isso mesmo. A médica comentou que o remédio é para a vida inteira. Pois é. Na medicina integrativa tem uma série de coisas. Por exemplo, quem tem hipotiroidismo, pegando só esse exemplo para vocês entenderem, não pode ingerir glúten até curar. Não pode ingerir carboidrato até curar. Carboidrato ruim. Batata é carboidrato ruim. Prefira batata doce, né? Óleo de canola, óleo de girassol, são péssimos. Azeite, se não for o prensado, ele é péssimo. Então, qual o superalimento para quem, por exemplo, tem hipotiroidismo? Toda alimentação, toda forma de cozinhar aquilo que você vai fazer da sua comida é com óleo de coco. Percebe? Uma série de coisas. E eu descobri que eu estava com hipotiroidismo pelo cansaço, por algumas questões da minha menstruação e também pelo fato de ter muito sono. Mas não é possível, eu tô com muito sono. E aí eu fui buscar. Então eu tô fazendo a suplementação. Eu descobri que até a água pode interferir. A água que você toma do seu filtro e só a água mineral não resolve nada. Você precisa tomar uma água alcalinizada. E aí ela é cara, então você pode colocar para cada 2 litros 1 grama de bicarbonato de sódio, 1 grama de cloreto de magnésio PA e 1 grama, né, de sal do Himalaia. Ah lá, não é para a vida inteira. Não é para a vida inteira. Existe cura na medicina integrativa, mas você vai precisar
até conseguir a cura, mudar drasticamente a sua alimentação. Então, por exemplo, eu tive que mudar tudo. Eu não posso ficar comendo coisa de iFood, de restaurante, até curar, tá? E tô tomando todos os suplementos que eles indicaram. É que eu não posso falar, porque para cada pessoa é um suplemento diferente, né? Mas tem alguns suplementos que eu posso falar, que são tranquilos, que é algumas coisas de alimentação. Por exemplo, você tem que passar durante um tempo com uma dieta basicamente entre a paleolítica e a cetogênica. Ou seja, nada industrializado, nada de saquinho, nada disso. Aí você fala, meu Deus, que inferno, como que eu vou fazer? Existem outras coisas, por exemplo, ao invés de você usar farinha, essa farinha de trigo que é um lixo, né? Açúcar que é outro lixo. Então, por exemplo, eu até estava falando para minha mãe, né? Minha mãe está fazendo essa alimentação mudada também. O que aconteceu? Eu fui, já tinha ido no final de semana comprar algumas coisas, hoje eu também fui. Eu fiz ontem uma sopa de creme de abóbora, refoguei o alho com óleo de coco e cozinhei a abóbora, não pode passar de 2 minutos, ela perde a propriedade, né? Tô entendendo até isso agora. Aí vou lá, cozinho o troço, bati no liquidificador, fiz um creme de abóbora. Peguei batata doce, cortei, coloquei na airfryer com óleo de coco, fiz chip de batata doce. Eu falei, nossa, que sensacional, você tem umas ideias. Eu vou ter que comer esse tipo de alimentação. Então eu tenho que variar, tem que sentir um certo prazer, né? Vai pro meu grupo do Telegram lá, que depois no final eu explico como que você vai, eu vou colocar lá também. Então, eu tô fazendo reposição com iodo, que é Lugol, né? Depois eu posso pôr no grupo também, se vocês quiserem. Então, o que acontece? Por exemplo, hoje de manhã, o certo é eu comer ovo, bacon, parece que não, né? Mas são gorduras que são positivas para quem tem hipotireoidismo. Ovo, bacon e queijo, por exemplo, não pode ser o mussarela, é o parmesão, é um cottage, enfim. Tô dando um exemplo. Aí eu falei, cara, todo dia ovo e bacon eu não vou dar conta, né? Então, o que eu fiz? Eu comprei farinha de linhaça, coloquei um ovo na farinha de linhaça, um pouquinho de sal de Himalaia e assim, só respinguei, fiz assim, menos do que 1 grama. Sabe uma colher? Sabe a pontinha da colher de café? Bem essa pontica assim. Só espirrei assim um pouquinho de fermento. Bati tudo aquilo, coloquei óleo de coco na frigideira e fritei. Virou um pão. Minha mãe, nossa, que sensacional. Aí eu coloquei queijo em cima, parmesão. Então assim, eu tô adaptando completamente a minha alimentação, tirando o glúten, tirando o carboidrato, e você aprendendo a lidar com isso e tomando suplementos, zera o hipotireoidismo e você volta a ter uma vida normal. Entendeu? Por que eu tô dando todo esse exemplo? A convicção é que hipotireoidismo é a vida inteira. Pressão alta é para a vida inteira. Então a gente, sabe, é você mudar. O Dr. Lai Ribeiro fala, muita cura. As curas estão na alimentação, naquilo que você ingere. Eu não sabia, mas o flúor é péssimo. Então você vai aprendendo uma série de coisas. Então eu já vou mudar minha pasta, né? Porque você precisa entender tudo isso. Agora, você vai na medicina normal, o cara vai te entuchar de remédio, você vai ficar parecendo um sapo boi, porque fica inchado aqui, engorda pra caramba. Então, se você não for buscar as outras alternativas, então qual que é a convicção que é criada? Por que eu tô falando tudo isso? Porque tá faltando você expandir o seu conhecimento. Entende? Então, tudo aquilo que chega pra você de negativo no primeiro momento, de dor, você não tem que aceitar aquilo no sentido de falar, ok, então eu vivo com isso e acabou. Não, peraí. Essa situação, qual a convicção que eu tenho? Qual a convicção que eu tenho? Qual que é o entendimento que eu tenho sobre isso? Eu entendo que é isso. Será que tem um outro entendimento? Deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu olhar aqui. E aí quando você recebe um outro conhecimento,
Você muda o padrão, você muda o resultado das coisas. Então o resultado que você não tem é pelo conhecimento que você não tem. O resultado que você não tem é pelo conhecimento que te falta. Fica mais bonitinho assim, né? O resultado que você não tem é pelo conhecimento que te falta. Então toda vez que chega uma coisa pra mim, eu vou olhar. Eu fui olhar também na metafísica, emocionalmente, por que isso? O que aconteceu? Aonde aconteceu? Qual foi a situação de agora ou do passado? Eu fui olhar passado, eu fui fazer constelação, não é. E aí eu fui ver que era dessa situação, de uma situação que eu não vou abrir aqui, atual. Que de alguma forma mexeu com a minha imunidade. A água que eu tomo, do filtro que eu tomava, eu descobri que estava podre. E uma série de outros fatores, aí pronto. Propícia a mudar todo o meu sistema. Então a gente precisa olhar para isso. É o conhecimento. Ao invés de eu olhar para a doença, eu fui buscar a cura. Ao invés de você olhar para a dor, vai buscar a cura. A dor emocional, vai buscar a cura. Qual a cura que você precisa saber que você não descobriu ainda? Qual o entendimento que você precisa ter? Ah, não, é assim, é desse jeito. Isso é síndrome de Gabriela. Pra ser fofa. Por outro lado, é burrice. É burrice. Se hoje você tem acesso a uma série de informações que você não busca, é burrice. Ou também é o lugar de você ficar no vitimismo. Porque aí você justifica através das situações que você não tem, dos resultados que você não tem, por causa disso, por causa daquilo. Tá fazendo sentido aí? Não? Vocês estão conseguindo compreender? Quem tem pergunta para fazer? Faz aí. Que a gente já tá chegando no fim. Eu vou responder perguntas. Eu vou fazer mais do que uma introdução com o assunto, né? Uma introdução não, mais um apontamento. Para depois eu só responder pergunta. Se não tiver pergunta, a gente depois encerra. Tem uma frase que é muito interessante do Norman Cousins, que ele diz assim: as drogas nem sempre são necessárias. Ele está falando sobre o remédio, mas a convicção na recuperação sempre é. Por que algumas pessoas conseguem curar o câncer e outras não? Por que algumas pessoas conseguem fazer fluir, ter resultados e outras não? É isso que vocês precisam entender, tá? Bom, teria mais um zilhão de assuntos aqui pra gente continuar, pra gente expandir aqui. Vai colocando as perguntas de vocês e aí eu vou responder todas e vou falar como vai pro grupo. Mas antes, deixa eu explicar pra vocês uma coisa aqui, ó. Eu lancei um livro recentemente chamado Detox Emocional, tá? Nesse livro, tem um capítulo dedicado às leis sistêmicas, das constelações familiares, tem uma série de exercícios, tem uma série de olhares diferentes para você interpretar as suas questões emocionais, tá? Se você quiser adquirir esse livro e receber ele autografado com a dedicatória de mim, o que vai acontecer? Você vai clicar no link que eu vou mostrar para você agora e aí você vai adquirir o livro. Se você comprar pela Amazon ou outras plataformas, não vai com a dedicatória nem o autógrafo, tá? Ao clicar nesse link, que eu vou mostrar pra vocês, vai abrir uma outra coisa também. Deixa eu mostrar aqui uma tela. Ó, vou mostrar uma tela aqui pra vocês. Espera aí. Eu vou mostrar aqui e já vou responder as perguntas, tá? Vai mandando todas as perguntas aí. Deixa eu olhar aqui, ó. Ó. Não, meu Deus do céu. Peraí. Deixa eu botar essa chave aqui, porque isso aqui é pergunta dos outros. Sem querer, olha o medo que dá, né? Ó, vocês estão vendo aqui um link que tem aqui embaixo? Que tem assim, tem meu nome, tem minha foto, aí tem um link aqui embaixo, ó. Tem sobre o livro, fala que eu sou apresentadora na Rádio Boa Nova, e depois aqui embaixo tem um linkzinho em azul. Quando terminar a live, você vai clicar nesse linkzinho em azul e aí você consegue comprar o livro,
acessar, saber sobre as minhas constelações familiares, sobre o meu processo terapêutico. Você consegue também comprar o treinamento Detox Emocional que está na promoção, que aí você ganha o livro, se comprar o treinamento, e a camiseta hashtag Eu Sou Mais Eu. Nesse treinamento eu te ensino técnicas, exercícios para você auto-aplicar, de auto-aplicação, para limpar memórias de registros de dor, uma série de coisas, tá? E nesse link também você acessa o meu grupo do Telegram com exercícios de terapias gratuitas e uma série de dicas que eu vou deixando lá. Quando você chegar no grupo do Telegram, no meu canal, né, no Telegram, quando você rolar o seu dedinho para cima assim, ó, você vai ver todas as atividades que já foram feitas, então você pode começar, tá? Bom, agora eu vou responder as perguntas e vou tirar essa tela daqui. Peraí, deixa eu tirar essa tela daqui. Ai, peraí. Deixa com cuidado, com calma. Tirar essa tela daqui. Vamos lá, deixa eu ver as perguntas. Vamos lá. Quero participar do grupo. Agora eu já expliquei como que é, né, Ruth? Então você já sabe. Medicina, que o seu alimento seja o seu remédio. Não quero mais perder nenhuma apresentação, tudo. Então venha todos os dias aqui, querida. Todos os dias, segunda a sexta, eu tô aqui. Já traz seus amigos, vai convidando gente, vai mandando avião. Vamos aumentar essa comunidade de cura. Vou pesquisar mais sobre a medicina integrativa. É assim, pesquise sobre a medicina integrativa, procure, tá? Médicos integrativos, nutrólogos, não é nutricionista, é nutrólogos integrativos, tá? Mas tem muitos médicos. O que é medicina integrativa? Ela alia a alimentação, ela alia alguns suplementação, uma série de coisas, tá? E o cara que, assim, no Brasil, a referência nisso, que mais ensina sobre medicina integrativa, que tem mais propriedade sobre esse assunto, é o Dr. Laí Ribeiro, tá? Então, assim, tem uma série de médicos e de profissionais da área de saúde, nutrólogos, fisioterapeutas, enfim, de todas as especialidades que fizeram um curso com eles. Então, eles conhecem sobre a medicina integrativa, uma medicina que ela vai tratar com homeopatia, alopatia, medicina chinesa, medicina germânica, com alimentação, com suplementação. Quebre a sua crença, tá? Quebre a sua crença, essa baboseira. Ai, homeopatia pra mim não funciona. Acupuntura não serve. Não sei o que não serve. Eu fiz e não funcionou. Não funcionou porque você achou que só a homeopatia sozinha fazia diferença. Tem que aliar a alimentação, a suplemento, uma série de coisas. Então, abre a mente, ó. Não crie uma convicção sobre algo que você não conhece. Expanda o seu entendimento, tá? Eu vou colocar lá no meu grupo do Telegram, no meu canal, essa água alcalinizada, tá? Eu vou explicar como é que faz lá e vou dar a dica do suplemento de iodo, que é muito importante, que qualquer um pode tomar, até criança, tá? Eu vou explicar lá no canal. Vai sair comprando se você não viu lá no canal. Você vai comprar errado e ao invés de te ajudar vai dar problema. Eu vou explicar lá no canal depois, amanhã, de manhã eu mando lá, tá? Que agora eu vou descansar, são 10 e pouco, eu preciso dormir, vou acordar cedo, enfim, né? Mil coisas a fazer. Gratidão à audiência de todos vocês. Algumas pessoas ficaram até o final, outras não aguentam o conteúdo, não aguenta, começa a achar que eu sou uma... Homem vai embora, né? Eles já começam a achar que eu sou feminista, que eu sou astrologista, que eu sou comunista. Começa a achar um monte de bobagem que não tem nada a ver. Tá bom? Bom, gente, agradeço. Amanhã nós estamos aqui a partir das 8h59. Quero pedir uma coisinha pra vocês. Tem um vídeo que eu coloquei, que é o último vídeo, né? O último vídeo que eu coloquei no meu feed aqui do Instagram. Você vai lá, se você gostou, se você quer aumentar essa comunidade, não vai deixar para amanhã. Faz hoje. Bernadette, Pati, Fátima, Alessandra, Cíntia, Neuci, Ruth. Vai lá e coloca assim, ó, hashtag
Geniele, coloca lá, hashtag eu sou detox, tá? Hashtag eu sou detox. Geniele, depois eu vou te mandar um inbox, porque a menina que tá trabalhando comigo me passou minha informação e eu vou falar depois pra você no DM aqui do Instagram, assim que terminar a live, tá? Rose Alves, vai lá e coloca hashtag eu sou detox, para que chegue mais um número maior, cada vez mais de pessoas. E é uma forma de você agradecer pelo conteúdo de hoje, tá bom? Gratidão à audiência de vocês e amanhã a gente tá aqui. Até mais!